Programa Papo Médico. Um oferecimento, Clínica de Cirurgia Plástica Ricardo Proto. Depressão, uma doença atual e crescente em nossa sociedade. A psicóloga, mestre em psicologia clínica Kelly Pedroso, vai falar sobre esse assunto nessa edição do programa Papo Médico. Eu tinha um cachorro preto. Seu nome era Depressão. Sempre que o cachorro aparecia, eu me sentia vazio e a vida parecia tornar-se mais lenta. Ele me surpreendia com uma visita sem razão ou ocasião. O cachorro preto me fazia parecer e me sentir mais velho do que eu era. Constantemente temos acesso a notícias sobre depressão, uma doença que acomete milhões de pessoas ao redor do mundo. É a quarta causa global de incapacidade. Kelly, muito obrigado pela presença hoje aqui no programa Papo Médico. Eu agradeço ao senhor, Dr. Ricardo, pelo convite e poder falar um pouco desse mal que hoje a gente ouve falar, que é o mal do século. Muito se ouve falar sobre depressão. Muito mesmo. E acho que as pessoas têm um pouco de dúvida de qual seria a real definição sobre depressão. Fale um pouquinho para nós sobre esse assunto. Então, no dia a dia clínico é fácil identificar porque a pessoa, durante o discurso, ela apresenta bastante assim, tristeza, antes atividades que era prazerosa de se realizar, de lazer, ela acaba parando com tudo isso. Ela também se distancia das pessoas queridas, ela fica em estado de isolamento. Junto com isso, ela apresenta também uma desvitalização, um estado assim, de apatia. E o peculiar dentro da depressão é que assim, é tudo voltado para ela. Ela é a inútil, ela é a pessoa que não consegue, ela que não consegue se desenvolver e enfrentar enfim, o dia a dia, os problemas que a gente tem desde a hora que acorda. Então, diferente de outros quadros, de uma tristeza comum, o problema está com ela. E daí o que a gente identifica, estudos demonstram que 80% dos casos por suicídio, a causa é a depressão. Então, é uma doença mental importante. Você tocou num assunto, um aspecto aí muito interessante sobre o tema. Nem todos nós temos apenas dias bons, felizes. Sim. Tristeza, então, não é sinal de depressão. Na verdade, depressão é um conjunto de sinais e sintomas. Isso, é assim. Tristeza, todos nós temos, Assim, a gente passa por frustrações diariamente e faz com que, de repente, acordamos bem, cheio de planos, e daí uma coisa dá errada. Lógico que vai entristecer, é comum, Então, nosso dia a dia tem esse ir e vir o tempo todo. E a gente sai desse estado e volta, se recupera e tudo bem. No caso depressivo, não. Mesmo tendo momentos, o cotidiano dando indícios de que está tudo bem, de que deu certo, não. Ele continua apresentando um negativismo, um pessimismo, ele não sai desse estado, é assim em todas as situações. Então é diferente, tristeza, de uma depressão. Agora, como que o pessoal em casa pode reconhecer que ele se encontra num quadro depressivo, ele está no início de um quadro depressivo, e qual profissional que ele deve procurar? Assim, é importante que a própria pessoa possa se reconhecer, mas isso nem sempre acontece. Para os familiares, assim, dentro de 2 semanas, a pessoa não sai desse estado, não consegue mais se alimentar. Não produz. Começa a faltar do trabalho, começa a apresentar isolamento, ficar em casa, preso dentro do quarto, não quer conversa com ninguém, não aceita ajuda, então 2 semanas já é o bastante
né, para identificar, opa, né, tem alguma coisa de errado com o sujeito. Aí o profissional indicado, no caso, o psiquiatra, né, e também o psicólogo, né, são dois especialistas gabaritados, né, para diagnosticar o assunto. Agora, tem depressões mais leves, vamos dizer assim, que são ligeiras, né, um tratamento psicológico é o suficiente para que ele possa identificar a origem do seu problema e sair desse curso, né, que a vida dele vem tomando. Agora, no caso de depressão profunda, que o sujeito deixou de comer, né, já está rompendo, né, com todo o ciclo social, com o trabalho, aí a ajuda de um psiquiatra, uma ajuda medicamentosa é importante. Entrar com os medicamentos. Isso. Agora, você falou uma coisa interessante. Nem sempre, na maioria das vezes, aliás, não é a pessoa que vai procurar o profissional, é a família que acaba levando? Isso, exatamente, né? A família fica preocupada, às vezes teve morte de um ente querido, teve situação de desemprego, né? Então são situações que pode, né, promover um estado de depressão, né? Aí todos nós aqui ficaremos, né, assim, chocados com uma situação de perder alguém querido. Mas no caso do deprimido, né, ele não vai conseguir fazer o luto tão rapidamente, né, de forma esperada. Ele vai ficar nesse processo, e a família com certeza vai identificar que ele não era assim, né? De repente ele está muito diferente. O assunto está interessantíssimo, a gente vai dar uma paradinha, intervalo comercial, e já voltamos com o programa Papo Médico. Bom dia, classe! Bom dia! Hoje nós vamos fazer uma redação e o tema será: o que vou ser quando crescer? Podem começar! Graças a pessoas como você, o GEPASSE ajuda crianças com câncer a realizar seus sonhos. O que foi, Murilo? Não, professor, porque eu posso ser tanta coisa que até fiquei na dúvida. Ah, então tá bom. Ajude. Ligue. Voltando com o programa Papo Médico de hoje, com a psicóloga Kelly Pedroso falando sobre depressão. Kelly, você citou aí que um dos gatilhos para a depressão pode ser uma perda de um parente próximo. Isso. Existem outras causas? Tem fator genético associado? Tem. A depressão, ela é chamada uma doença multifatorial. O que seria isso? Multifatorial porque tem 3 fatores importantes, né? O primeiro, genético. Então, a pessoa apresenta uma predisposição genética. O segundo é ambiental, o ambiente que o sujeito vive, né? Se é um ambiente conflituoso, perturbador, né? Onde as pessoas todas são negativas, provavelmente ele também... Um ambiente de estresse. De estresse, né? Então, ele também vai ser contaminado por isso. E o outro fator, o terceiro e último, é o cultural, né? Hoje nós vivemos culturalmente uma inversão de valores. As pessoas estão muito preocupadas com o parecer, né? Com o parecer, eu sou pelo carro que eu tenho, né? As redes sociais, né? A melhor fotografia disso, né? As pessoas postam as suas melhores fotos, as melhores frases de motivação, então ninguém pode ficar triste, né? Então vivemos uma cultura, né, que também promove uma depressão. Então a junção desses 3 fatores, né, num sujeito que já tem uma predisposição, provavelmente ele vai desenvolver uma depressão. E o tratamento com a psicóloga é baseado em sessões de terapia? Como que funciona o tratamento? Isso, é feita uma avaliação, né, do quadro, tá instalado uma depressão, né, precisa tratar. Então, no mínimo, ele precisa comparecer ao tratamento pelo menos uma vez por semana, né? Então, não tem um tempo estipulado para que ele se recupere, porque cada um é cada um, né? E ele vai frequentar o psicólogo uma vez por semana. Em média, quanto tempo dura uma sessão de terapia? 50 minutos. 50 minutos. 50 minutos, né? E daí o psicólogo é fundamental nesse processo, né? Porque como ele tem, assim, uma pessoa muito pessimista, né? Muito negativa, nada vai dar certo. Então o psicólogo vai né, se apresentar como essa pessoa, né, especial na vida dele e dizer que existem outras saídas, né? Que existe outros recursos na vida, né? Então é um processo demorado,
né? Porque ali, naquele momento, se é uma depressão ligeira, eu não tenho uso de medicamento, né? Então eu vou ter que mudar toda uma crença disfuncional, né, que existe na vida do sujeito. O depressivo tem tendência a distorcer a realidade, né? Então eu vou ter que trabalhar tudo isso, né? Mas assim, os resultados, né, o prognóstico é bom. São animadores. Isso. Agora, Kelly, todo mundo fala sobre depressão, tristeza, nós sabemos que existem inúmeros tipos de depressão. Tá? Uma delas é o transtorno bipolar, que nem sempre está associado à tristeza. Isso. Fala um pouquinho para nós sobre o transtorno bipolar, que eu acho que todo mundo fala por aí, é um assunto em alta. Dá para fazer um link sim com a depressão, porque no transtorno bipolar, a pessoa ela tem picos, né, de depressão, né, de um estado de desânimo, de desvalia, de que nada vai dar certo, né, e sem saída. E, né, assim, passado algumas semanas, ele sai desse estado e entra numa mania, né, que daí num estado de felicidade, né, tremendo, né, de repente ele sai do 8 e vai para o 80, né, e aí ele fica muito feliz, ele sai comprando compulsivamente, daí ele se acha lindo e tudo vai dar certo, né, e que também chama atenção. Né? É um quadro muito próximo da psicose e que, se as famílias, né, perceberem esse tipo de comportamento em casa, é importante buscar ajuda. Ele fica variando, um período de euforia e um período de depressão. E depressão e tristeza. E a depressão é profunda também, bem, né, compromete bem a vida do sujeito. E no caso da bipolaridade, o tratamento é certo que vai ser medicamentoso ou nem sempre, pelo psiquiatra? Esse daí é mais provável que precise, assim, tratamento mais agressivo. Disso, de medicamento, né, junto com a psicoterapia. Aí o resultado é mais promissor. Agora, fazendo o tratamento com a sessão de terapia, né, muitas vezes tratando com o medicamento com o próprio psiquiatra, às vezes, nem sempre, né, o sucesso é obtido no tratamento dos profissionais. Quais são os critérios que vocês utilizam para a internação de um paciente com quadro depressivo? Se ele começar a apresentar um quadro, além da depressão, né, um quadro mais de uma ordem psicótica, né, psicótica seria delírios, né, alucinações, né, onde a gente pode perceber que ele está rompendo. Não é mais só uma visão pessimista da realidade, ele de fato está rompendo com a realidade. Aí o cuidado é mais importante. Eram alguns sinais de um possível suicídio, alguma coisa mais grave. Isso, né? Começa a falar, né, de ideias de morte, né? Porque essa vida não é mais importante para mim. Então, se tem esse tipo de fala, atenção. Né? Ele está mesmo rompendo, achando que a vida dele aqui, né, não tem mais sentido. E o que você pode deixar de recado para o pessoal lá de casa? Que a depressão, né, é uma doença importante, né? Às vezes, hoje em dia, as pessoas ainda têm a crença de ver isso como uma fraqueza, né? Da pessoa, ele está desanimado em casa, né? Falta de vontade, né? Ele está com preguiça. Normalmente é tratado assim, ainda existe isso. Né? Mas tem esse cuidado porque é uma doença, ela existe, tem tratamento, e procure ajudar, né, a pessoa com esse olhar, né, de que é uma doença e de que não é má vontade dele. Kelly, muito obrigado pela presença do Papo Médico, foi muito esclarecedor. Eu que agradeço, Dr. Ricardo, pela oportunidade. E vocês aí de casa, fiquem conosco para o próximo programa Papo Médico. Você assistiu o programa Papo Médico, um oferecimento Clínica de Cirurgia Plástica Ricardo Proto.